Na semana passada nós falamos sobre os propósitos do espinho da carne de Paulo. E nessa mesma pegada, nessa mesma linha de raciocínio, hoje nós falaremos sobre as lições que aprendemos no nosso Getsemane. A chamada de Paulo tem espinhos e nós também enfrentaremos um Getsemane como Jesus enfrentou. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, melhor dizendo. Você que não trouxe Bíblia, você vai acompanhar aqui na tela a leitura da palavra de Deus. E nós vamos ler Mateus 26, versículo 36. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para a frente, prostrou-se sobre o seu rosto e orando disse: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Quantos podem dizer glória a Deus? Podei-vos assentar, queridos, glorificando o nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Amém? Antes de pregar, apresentar nosso amigo, o missionário Kennedy, está aqui conosco. Fica de pé, né? Kennedy veio conosco cultuar ao nome do Senhor. Quantos querem estender as mãos em direção ao servo de Deus? Diga assim a ele: a paz do Senhor Jesus. André, dá um abraço apertado aí no Kennedy para ele se sentir em casa, tá bom? Ele está em casa, é pregador do Evangelho, é servo de Deus, é muito bom cultuar a Deus juntamente com ele. Meus irmãos, na semana passada nós falamos um pouco sobre as lições que aprendemos com os espinhos da carne, ou espinho da carne de Paulo. Interessante que nesse mesmo raciocínio, o ministério de Jesus, ele serve como modelo a todos nós. A vida de Jesus, os seus 3 anos e meio de ministério, ou por que não dizer os 33 anos de vida de Cristo, serve para nós como parâmetro de segmento. O que Jesus enfrenta é aquilo que nós enfrentaremos em nossa existência. Jesus é o modelo da nossa vida. O próprio Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Jesus é o nosso modelo. O capítulo 26 do livro de Mateus é um capítulo que nos fala acerca dos últimos momentos de Jesus antes de ser morto na cruz do Calvário. É interessante que o capítulo 26 nos marca dizendo que Jesus está na Santa Ceia. Ele institui a Santa Ceia com os seus discípulos. Ele fala abertamente aos seus discípulos que iria morrer, no versículo de número 32, e queria ressuscitar. E que depois, ao ressuscitar, iria até eles na Galileia. E é interessante que nesse percurso de Jesus até a cruz, antes de chegar à cruz, Jesus passa por um lugar chamado de Getsemane. É interessante, meus irmãos, que esse lugar, que recebe esse nome Getsemane, a palavra Getsemane no original significa prensa de azeite. Era o lugar onde a azeitona era espremida, para assim fazer o azeite que tinha muitas utilidades no mundo antigo. Essa cidade ficava ali próximo do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E é interessante que esse lugar ele tornou muito conhecido nas Escrituras, porque foi o lugar onde Jesus vai orar antes da sua crucificação. E foi ali que o próprio Cristo experimentou uma intensa agonia emocional. Foi lá no Getsemane
que nós conhecemos biblicamente falando que Jesus sofreu um fenômeno psicológico a qual o seu suor começou a converter-se em gotas de sangue. Por exemplo, em Lucas capítulo 22, no versículo 44, a Bíblia diz assim: e posto em agonia, orou mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue, que corria até o chão. É interessante que a agonia de Jesus nesse lugar, esse lugar é conhecido como a intensa agonia de Cristo Jesus. Ele sofre alguns fenômenos quando ele passa pelo Getsemane. Por exemplo, esse ato de Jesus suar gota de sangue é chamado na medicina de hematidrose. O que significa isso? É uma condição externa tão incomum, não é consequente ou não é algo que acontece sempre, pelo contrário, é um fenômeno que ocorre em um ápice de atividade emocional de agonia. E esse fato de gotas de sangue são porque os vasos sanguíneos estouram, ou seja, as glândulas sudoríparas misturam-se com as veias que estouram, pequenos vasos sanguíneos, em uma intensa agonia, em uma intensa tristeza. O suor começa a se misturar com esse sangue, trazendo assim uma ideia de tensão emocional, tensão física e emocional. No jardim do Getsemane, de acordo com os relatos bíblicos, Jesus Cristo passou um momento de grande agonia, de grande aflição. E é interessante que quando nós falamos uma agonia profunda, ou seja, a primeira coisa que foi acarretar no suor em gotas de sangue, é chamado na Bíblia de angústia profunda. E Jesus descreve isso quando ele diz: a sua alma está profundamente triste até a morte. Mateus capítulo de número 26, versículo 38. Isso aqui nos mostra uma tensão profunda, um desespero e um sofrimento emocional extremo. A segunda coisa, alguns estudiosos afirmam que esse ato, ou essa coisa raríssima desse suor ser misturado com sangue, vem por conta de um medo humano de enfrentar algo assustadoramente terrível. E por que não dizer que a cruz é uma das piores mortes que um homem poderia ser sujeito? Existe um livro que você pode comprar, eu até indico você um dia a ler esse livro, que é A Crucificação de Jesus, descrito por um cirurgião. Esse médico conta que a morte de cruz era uma das mortes mais agonizantes da história. Por quê? Porque a gente pensa ao ler a Bíblia que Jesus foi crucificado e rapidamente morreu. Não, Jesus foi colocado na cruz às 9 horas da manhã, e ele vai suspirar às 3 horas da tarde. E se você pegar essas horas de 9 da manhã até 6 horas da tarde, é uma intensa agonia do corpo tentando sobreviver. A maior dor, a dor da morte e morte de cruz. O texto que o Eric citou, aonde Jesus é citado por Paulo em uma escada de descida, Paulo diz assim, e ele foi morto com morte de cruz, ou seja, a pior humilhação que um homem poderia ter. É claro que ao olhar para esse texto, o texto bíblico diz em sua oração, que Jesus olha para o Pai em oração e diz: se possível, ou se seja possível, afasta de mim esse cálice, indicando uma profunda tristeza, e até mesmo como homem, porque a gente às vezes separa isso. A gente acha que Jesus é apenas Deus, mas não, ele é Deus, mas ele é homem. Ele sentiu sede, sentiu fome, sentiu abandono, sentiu tristeza. Ele chorou com a morte de Lázaro. Aí alguém pode me perguntar: pastor Janderson, por que Jesus se entristeceu, chorou, sentiu fome? Ou seja, ele sente tudo aquilo que o ser humano poderia sentir, ou seja, tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que você enfrenta, um dia Jesus também enfrentou. Não existe nada na sua vida que você possa dizer para Jesus: o Senhor não me entende, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Não, Jesus passou tudo aquilo que a gente passa nessa existência. É por isso que ele é fiel sumo sacerdote
para se compadecer de mim, de você, porque tudo que você passa, um dia Jesus também enfrentou. Olha para esse irmão do seu lado aí, por gentileza, e diga assim para ele: tudo que você enfrenta. Não, diga como crente pentecostal: tudo que você enfrenta. Diga: Jesus um dia também enfrentou. Diga: as tuas lágrimas que você chora, Jesus também chorou. Aí você pode falar assim: pastor, Jesus não passou nada do que eu passei. Passou. Se você olhar a genealogia de Jesus, ali tem problemas sérios familiares de genealogia. Se você olha para o ministério de Jesus, oposições, líderes religiosos que se levantaram contra ele, tudo demonstra que Jesus passa tudo aquilo que a gente passa. Ou seja, ele conhece a nossa dor. Outro exemplo, a terceira coisa que Jesus enfrenta no Getsemane é uma solidão e um abandono severo. Por quê, pastor Janderson? Observe algo: Jesus também sentiu o peso de ser abandonado pelos seus discípulos. E mais tarde, até mesmo quando ele cita na cruz: Deus meu, por que me abandonastes? Ou seja, o abandono, ele sentiu o abandono dos seus discípulos, ele sentiu o abandono do Pai, ele estava sozinho na cruz, ele sente esse peso. Ou seja, ele pediu para os seus discípulos: fiquem aqui e orem comigo, ou velem comigo. Ou seja, olhando para esse texto, os discípulos dormiram. Jesus no Getsemane enfrenta o abandono, a solidão no momento mais difícil da sua vida. E é interessante quando a gente olha para esse texto, Mateus 26:37 diz assim: levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a entristecer-se muito. No versículo 40 diz: e voltando para os seus discípulos, achou dormindo e disse: não consegue vigiar comigo, nem que seja por 1 hora. Ou seja, no momento mais difícil, Jesus estava sozinho no Getsemane. Quarta coisa, a ansiedade também causa esse fenômeno. Ou seja, a preparação para a sua morte, a morte violenta, a morte iminente, a traição de Judas. Ali nesse texto, ele estava provavelmente com sua alma sendo esmagada pela ansiedade. Meu Deus, meu Pai, passa de mim. Ou seja, o desejo de evitar o sofrimento. Ninguém ama o sofrimento. Ninguém escolhe para o deserto. Ninguém escolhe Getsemane. Ninguém escolhe cruz. São processos na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Quinta coisa que faz Jesus enfrentar uma agonia do Getsemane é o desespero espiritual. Jesus espiritualmente enfrenta a luta ápice da sua história. A cruz é decisiva. A cruz é o momento do ápice do ministério de Jesus. É o sentimento de abandono máximo. É o sacrifício pela morte de todo, pela vida dos crentes, e uma morte redentora. Ou seja, Jesus passa o desespero espiritual. Tenho sede, porque me desamparastes. Eloí, Eloí, lama sabachthani. O desespero de uma luta travada, porque depois do Getsemane ele iria ser levado para a cruz. O que me chama a atenção, por exemplo, a veracidade e o peso do Getsemane. Por exemplo, Charles Spurgeon diz uma frase: foi no Getsemane que o grande combate de Jesus começou, e era necessário que a agonia da alma de Cristo precedesse a agonia do seu corpo. Ele sofreu por dentro e suou por fora. Era o combate do Getsemane. Martinho Lutero disse uma frase: ninguém jamais temeu a morte como Cristo temeu, porque ele enfrentou não apenas a morte, mas o próprio inferno por nós. Ele foi condenado para que eu tenha liberdade. Ele sofreu para que eu possa dizer que sou mais do que vencedor. Ele sentiu a dor da morte. John Stott diz assim, antes da cruz houve o Getsemane. Lá Jesus poderia ter voltado atrás,
mas escolheu a vontade do Pai acima da sua dor. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. John Piper disse outra frase: o Getsemane nos mostra o peso do pecado que Jesus carregou. Ou seja, ele carregou um peso, o suor como gotas de sangue revelou o custo do nosso resgate. Ele sofreu. Billy Graham diz outra frase: naquela noite sombria do jardim, Jesus estava sozinho, para que nunca precisássemos estar sozinho diante de Deus. Ele enfrentou solidão para que eu tenha-o do meu lado nos momentos mais difíceis da minha vida. O Getsemane foi um momento de grande angústia para Cristo. Esse Getsemane representa-nos que todos nós haveremos de enfrentar dores, angústias, ansiedade, Getsemane, e carregamos uma cruz todos os dias. Se Jesus precisou do Getsemane para cumprir a sua missão, eu e você também enfrentaremos o nosso Getsemane. Eu sei que você não vai dar glória a Deus com uma mensagem dessa, porque é de dar medo mesmo, mas pega na mão de alguém do teu lado aí, vai lá, me ajuda a pregar aí, vai, me ajuda. Pega na mão do irmão da direita e da esquerda e diga para ele assim, ó: se Jesus precisou do Getsemane para cumprir a sua missão, diga: nós também enfrentaremos o nosso. E diga para ele: não adianta fugir. O Getsemane é para mim e para você. Agora só para lhe dar glória a Deus, mas mesmo com o Getsemane, os propósitos de Deus serão concretizados na sua história. Tem alguém aqui nesse culto que entende? E é interessante, meus irmãos, que dentro desse jardim chamado de Getsemane, Jesus nos ensina grandes lições. Eu quero compartilhar isso com você. O que nós aprendemos como lição para a nossa vida, enfrentando o nosso Getsemane? Primeiro, olha aqui para mim. Primeiro, o Getsemane nos ensina sobre a solidão no momento de batalha. A primeira coisa que devemos aprender no Getsemane é que o Getsemane é um lugar de solidão. É um lugar onde estaremos a sós com Deus. Deixa eu falar uma coisa aos senhores. Todos nós precisamos aprender uma grande verdade. O seu sucesso ministerial, o seu sucesso na sua trajetória não pode depender emocionalmente de ninguém. Se você for daquele tipo de crente ou de pessoa carente de amizade, carente de alguém olhe para você, você corre um grande risco de sucumbir. Porque as maiores batalhas do homem é ele e Deus, e Deus e ele. É interessante que ao olharmos Jesus, ele até chama os discípulos. Ele chama 3: Pedro, Tiago e João. Venham aqui comigo, vamos orar, me acompanhem, eu preciso de vocês. Jesus leva Pedro, Tiago e João, mas no momento da sua agonia, a Bíblia diz que eles dormiram. Aprenda uma grande verdade: às vezes Deus vai permitir a solidão na sua trajetória. Às vezes os amigos não estarão no momento mais crucial de sua vida. Às vezes a sua família não estará do seu lado. Às vezes as guerras fará com que você se sinta sozinho no meio de uma tempestade, no meio de uma prensa de azeite. A solidão faz parte. No Getsemane, Jesus orou sozinho. Ninguém acompanhou, pois há batalhas que é eu sozinho ao lado do Deus que me escolheu. Existe guerra que o amigo não vai estar lá. Existe luta que você vai mandar zap para um, não vai te responder. Vai pedir socorro para outro e não vai te responder. E olha aqui para mim, não desista do seu chamado quando você se sentir sozinho. Existem batalhas travadas que a solidão é a companhia de quem tem chamada de Deus. Olha para alguém do teu lado, diga isso para ele. Diga: às vezes é você sozinho. Fala para ele: às vezes ninguém vai estar do seu lado. Olha aqui para mim, nem sempre as pessoas entenderão a sua dor. Olha aqui,
Nem sempre as pessoas vão estender a mão para você. E sabe qual é a maior solidão? Eu vou te falar uma solidão cruel. É a solidão de estar rodeado de pessoas, mas se sentir sozinho. Existem guerras que serão assim. A solidão do Getsemane nos ensina que há momentos que nós teremos apenas alguém, que é Deus, para nos fortalecer. Há guerras aqui aonde os discípulos vão dormir, os amigos não estarão lá, mas Deus não dorme. Não, vou repetir. Os amigos dormiram, mas Deus não dorme. Aquele que te guarda não tosqueneja e nem dorme. O Getsemane foi o começo da vitória, da cruz, do preço. E a solidão, a oração da solidão, pode ser um lugar onde vai te preparar para um grande propósito de Deus. Antes de Deus cumprir os propósitos, Deus vai pegar na sua mão e vai te levar para o deserto da solidão. Deixa eu falar uma verdade para vocês. Grandes homens de Deus são homens solitários. Que isso, pastor? Não, eu estou sendo sincero para você. Grandes homens de Deus são homens e mulheres solitários. Poucos amigos, poucos colegas. Sabe por quê? Porque quando você assa picanha, os amigos estão lá. Quando você tem nome nos cartazes, seus amigos estarão lá. Quando todo mundo te aplaudir com um carro novo que você tem, você vai estar cheio de amigo. Quando você preparar os melhores banquetes, tua mesa estará cercada de pessoas. Mas quando você enfrentar o teu Getsemane, é você e Deus e você. Porque grandes homens são forjados em tempo de solidão. E eu, como pastor dessa igreja, preciso te alertar dessa verdade. Para de te vitimizar na solidão. Olha para Deus que permanece com você nesse vale da prensa. Para de ficar colocando nas redes sociais: estou sozinho, tá nada. Ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me acompanha. Para com isso. Jesus não se vitimizou. Ele levantou a voz e falou assim: meu Pai. Aleluia. Oramacanda, ramassura, macalamahaya. Alguém daqui nesse culto, levante a mão lá em cima em nome de Jesus. Agarra a mão do irmão da direita e da esquerda, levanta a mão dele para cima e diga assim para ele: tem dia que você vai estar sozinho. Fala para ele: tem dia que os amigos vão embora. E para de te vitimizar. Vai dando glória, vai dando aleluia, vai orando, vai adorando, porque o teu Getsemane é necessário para te ensinar que não tem amigos que possa suprir a ausência do teu pai. Tu tem um pai que é Deus. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo, aquele que permanece do nosso lado. Olha aqui para mim, há orações que só podem ser feitas no silêncio, a sós com Deus. E sabe que a gente entende disso? Assim como Jesus enfrentou o Getsemane sozinho, há momentos em que Deus nos chamará para uma intimidade profunda, onde ninguém pode nos acompanhar, aonde ninguém vai entrar naquele quarto com você, aonde ninguém vai estender a mão quando você precisa, aonde ninguém vai te abraçar quando você precisar de um abraço. Sabe o que me chama a atenção? Olhar essa trajetória. Eu volto a citar Paulo nesse texto, porque o Jesus enfrentou o Getsemane, os abandonos dos amigos, mas Paulo também enfrentou abandonos. Quando Paulo estava no seu último momento, em 2 Timóteo, quando a gente olha para o texto, há momentos na nossa vida em que ninguém vai estar conosco no momento crucial. Por exemplo, me ajuda aqui, Giovanni, bota para mim aqui 2 Timóteo 1,15. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Olha aqui para mim, vamos ler esse texto, vamos lá. 1, 2, 3. Que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígilo e Hermógenes. Todos me abandonaram. Sabe onde é que Paulo estava aqui? No calabouço, aprisionado, jurado de morte.
A primeira audiência todo mundo abandonou. Sabe quem é a Ásia aqui, irmãos? A Ásia aqui foram as igrejas que mais Paulo, com sua influência, cooperou para o fundamento dessas igrejas. Ou seja, quem mais Paulo plantou, mais abandonou Paulo no período crucial da sua trajetória. E olha aqui para mim, você que é líder, você que é pastor, faça para as pessoas coisas que você nunca deve esperar que volte para você da mesma maneira. Existem pessoas que você vai ajudar e no momento crucial da sua vida virarão as costas para você. Abandonaram Paulo. Sabe o que é interessante? Paulo também diz, bota o capítulo 4, versículo 10 aqui de 2 Timóteo. Bota aqui desde o 9, 4, versículo 9. Olha o que diz o texto. Procura vir ter comigo depressa. É Paulo gritando, vem Timóteo, me socorre. Eu estou sozinho, Timóteo, vem depressa, vem depressa. Olha o que diz o versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Versículo 11. Só Lucas está comigo porque é médico. Toma Marcos, trazei-o contigo porque me é útil. O desespero do abandono fez Paulo pedir que trouxesse Marcos, que um dia ele brigou com Barnabé por causa desse moço. Mas a solidão fez ele pensar, traz Marcos que é útil. Teve uma vez que Paulo disse, eu não quero Marcos comigo. Mas no seu último momento de desespero, Paulo diz, traz Marcos que ele é útil. Ou seja, Paulo foi abandonado pelos homens. Paulo foi abandonado pelos seus amigos. E olha o que interessante, bota o versículo 16 aqui, o 16. Olha aqui. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. E que isso não lhes seja imputado. Todos abandonaram Paulo. Sabe o que é interessante? Demas, Alexandre, o latoeiro, outros deixaram Paulo sozinho, abandonado, desamparado. Ninguém me assistiu. Existe o Getsemane que vai ser você e Deus. Ninguém vai estar contigo, ninguém vai te ajudar. Todavia, entretanto, nós servimos um Deus que está conosco no nosso Getsemane. Bota aqui o versículo de número 18. Olha que texto lindo. Eu quero que você leia isso. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, que fiquei livre da boca do leão. O que é isso, pastor? Não vou te explicar. Os amigos de Paulo desampararam ele, os discípulos de Jesus abandonaram ele, mas eu estou aqui te apresentando um amigo que nunca te abandona nas horas incertas. Deus não abandonou Paulo. O Pai estava ali com Cristo. Aleluia. Cadê você? Cadê você que entende essa palavra? Olha para esse crente do teu lado aí agora. Diga assim para ele: todos podem te abandonar. Fala para ele: Getsemane é lugar de abandono. Diga assim: mas também é lugar de paternidade divina. Estamos a sós, abandonados pelos homens. Fala para ele: mas nós temos um Pai que está no céu, que se encontra conosco. Eu vim aqui essa noite declarar: você não está sozinho nessa guerra. Você tem um Pai celestial que não te abandona. Olha lá, bota o versículo 42 do capítulo 26 de Mateus aí, Giovanni. Mateus 26, 42. Olha como Jesus vai orar. Eu quero que você entenda isso. Olha aqui, ó. E indo a segunda vez orou dizendo: o que ele disse? Pai meu. O que ele disse? Vamos ser mais portuguesado brasileiro. Diga assim comigo: meu pai. Hoje é dia dos pais, não é isso? Diga assim comigo: meu pai. O que é isso, pastor? No Getsemane os discípulos dormiram. Os outros não estavam com Jesus. Mas Getsemane é lugar de paternidade. Eu tenho um pai que eu posso gritar por ele. Eu tenho um pai que não me abandona nos momentos cruciais da minha vida.
Isso é tão lindo que o próprio Isaías vai dizer: pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Você tem um pai. Você pode ter entrado aqui: pastor, meu pai e minha mãe já se foram, eles já se foram, mas você tem um pai que mora no céu e que cuida de você. Pastor, meus amigos me abandonaram, mas você não é órfão do Pai Celestial. Getsemane é lugar de paternidade. Ou seja, Jesus foi abandonado pelos homens, mas no Getsemane foi sustentado pelo seu pai. Eu tenho um pai que está no céu. Sabe o que é lindo? O Getsemane é o lugar onde todos podem nos deixar, mas é um lugar onde eu aprendo que Deus nunca me deixará sozinho. Nos momentos mais cruciais da minha vida, Ele permanece do meu lado. No jardim da dor, Jesus chorou sozinho, mas foi nos braços do Pai que Ele encontrou força para conseguir continuar. Sabe o que é interessante? É que Getsemane nos ensina que a solidão pode ser um convite para uma intimidade profunda com Deus. Olha aqui para mim: quando você se sentir sozinho, é Deus te chamando para uma intimidade com Ele. Você pode falar isso para alguém quando você estiver se sentindo só. Fala: o teu Papai Celestial está te chamando para uma intimidade com Ele. Para de achar que está sozinho. Quando tudo parece desabar, lembre-se, foi no Getsemane que Jesus entendeu que Ele tem alguém que vela pela sua vida, um Pai Celestial que está em cima. Getsemane nos lembra que quando nos sentimos só, eu tenho um Pai que me fortalece, um Pai que desenvolve em mim os seus propósitos. Pai meu. Foi lá na dor de Paulo que ele disse assim: ninguém me assistiu, mas o Senhor esteve comigo. Nos momentos de angústia, devemos buscar a Deus e não depender de pessoas. Alguém entende o que eu estou pregando essa noite? Então, só para uma didática boa, para você não sair daqui decorando essa frase, olha de novo para esse irmão aí, diga para ele assim: no teu Getsemane, pessoas vão te abandonar. Diga: mas não esqueça que o Getsemane é um lugar que nos lembra que temos um Pai que nos fortalece. Não vai desistir, vai continuar, vai permanecer firme. Eu estou contigo nessa prensa de azeite. Eu não te deixo sozinho nessa guerra. Eu tenho um dono que cuida e vela da minha alma. Os amigos vão embora, mas Deus é meu amigo das horas incertas. Eu tenho um Deus aonde eu clamo e Ele me ouve. Eu não estou só nessa guerra. Deus está contigo nessa batalha. Deus está contigo nessa guerra. Ele não deixa você caminhar sozinho. Só quem é amigo de Deus e que tem Deus como seu amigo, abre a boca e dá glória para Jesus essa noite. Você lembra quando é só você e Deus? É só você e Ele. Pai, eu não aguento, a minha graça te basta. Pai, ninguém olha para mim. E Ele está lá. Continua. Mantenha a postura. Fica firme. Olha para cima. Jesus, no momento de dor, olhou e disse: Pai meu Pai. Ele é o nosso Pai no tempo da solidão. Tem alguém aqui nesse culto ainda? Tem alguém aqui ainda? Jesus, essa hora não passa muito rápido. Segunda lição que nós aprendemos no Getsemane. O Getsemane nos ensina a segunda coisa: a nos submeter à vontade de Deus e confiar nos seus propósitos no tempo da dor. Que é isso, pastor? O Getsemane nos ensina a nos sujeitarmos, a submetermos à vontade de Deus e confiar nos seus propósitos. Olha aqui para mim, no versículo 42 do capítulo 26. Ele orou a segunda vez e disse assim: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Você pode falar essa frase, diga assim: seja feita a tua vontade. Que oração difícil.
Nós vivemos uma época onde os pseudos pregadores dizem assim: profetiza que tudo muda. Já ouviu falar dos pregadores como é que se fala? Da verbalização positiva? Já viram os pregadores da teologia da prosperidade? Fala assim: quando tu chegar na tua casa, fala assim, ó: eu não aceito. Oxi, eu não aceito. Eu não aceito essa prova. Que coragem olhar para Deus e falar assim: eu não aceito essa prova. Isso aqui é muito complicado de se falar. Porque fé não é determinar algo. Fé é dizer: eu confio na tua vontade. Seja feita a tua vontade. Ou seja, olha aqui para mim, Jesus pediu ao Pai: me livra disso. Mas ele escolheu dizer: seja feita a tua vontade, não a minha. A verdadeira fé não está em pedir livramento, mas está em submeter-se à vontade dos propósitos de Deus. Ou seja, devemos aprender a orar como Jesus, colocando diante de Deus que a vontade dele prevaleça na minha vida. O Getsemane é lugar de abandono, de medo, de aflição, de angústia, de dor, de batalhas, mas também é lugar de confiar nos propósitos de Deus. Que é isso, pastor? Mesmo que a angústia bata na porta, tudo vai terminar bem, porque eu confio nos propósitos de Deus na minha vida. Alguém está aqui nesse culto ainda? Cutuque esse irmão, diga para ele assim: vai terminar tudo bem. Diga para ele assim: vai dar tudo certo. Diga: eu já li o Apocalipse e tudo vai terminar bem. Aguenta firme. Essa luta é passageira, essa guerra é passageira, vai tudo terminar bem. Eu já li que ali não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem angústia, nem morte. Ali vai terminar tudo bem, vai dar tudo certo. Getsemane é lugar de entender que vai dar tudo certo, confiar em Deus. A vontade de Deus prevalecerá na minha existência. Vai dar certo. O Getsemane me ensina, ou aprendemos, que a vontade de Deus é maior do que a minha dor. Não, vou repetir: a vontade de Deus é maior do que a minha dor. No Getsemane, Jesus faz uma oração e ele revela que o maior desafio da fé está: Pai, seja feita a tua vontade. Isso nos mostra que Jesus sentiu dor quando ele falou: passa de mim o cálice. Mas ele se submete ao plano de Deus, aos propósitos do Pai. Ou seja, na dor, ele entende que o propósito é maior do que a minha dor. Deixa eu falar uma coisa para você: o propósito de Deus na sua vida é maior do que a dor momentânea que você está passando. Qual é o propósito de Deus? Jesus morreu de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Foi levado ao céu, está sentado no trono de glória. O propósito é maior do que a tua dor. Hoje tu chora, mas amanhã o propósito de Deus vai se cumprir na sua história. Tem alguém aqui nesse culto dando glória a Deus para Jesus aí? O propósito é maior do que a dor. Vou repetir: o propósito é maior do que a dor. A dor do Getsemane não foi em vão. Por que, pastor Janderson? Porque preparou o caminho para a redenção. Sua dor também tem um propósito. A tua dor vai te levar em algum lugar. A angústia de Jesus foi apenas no momento do sofrimento, mas foi uma preparação para que viria. O que viria? A cruz, a ressurreição, a exaltação, o trono de glória. É interessante que nem sempre estaremos prontos para entender isso, mas sempre entenderemos o que Deus está fazendo. Mas no Getsemane aprenderemos a confiar melhor do que entender. Eu não entendo, mas eu confio nos propósitos de Deus. Jesus não questiona o Pai, ele se entregou à vontade de Deus completamente. Assim como ele, nós precisamos nos submeter, confiando nele. A vitória da cruz começou no Getsemane, porque ele decidiu olhar para o Pai e dizer: não é eu, é a tua vontade. Os teus propósitos são maiores do que os meus. Aquilo que
que eu estou passando não se compara com aquilo que Deus está preparando para a minha vida. Eu não entendo, eu não consigo compreender, mas eu confio na vontade de Deus para minha família, para minha casa. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aqui nesse culto. Deus tem um propósito maior do que a sua dor, e toda palavra que Deus prometeu para você vai se cumprir, ainda que tenha Getsemane, ainda que tenha cruz, ainda que tenha lágrimas, ainda que o suor seja com sangue, mas no final vai dar tudo certo. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia. Quantos entendem essa palavra? Semana que vem eu continuo. Fica de pé. Olha para esse irmão do teu lado aí e diga assim para ele: o Getsemane, nós estaremos sozinhos, mas jamais abandonados. Diga: você tem um pai nesse Getsemane. Segundo, diga para ele assim: o teu Getsemane tem propósito. Diga aí: o propósito de Deus é maior do que a sua dor. Eu entendo. É maior do que a minha dor. As dores não se comparam com a grandiosidade dos propósitos de Deus na minha vida. Assim como o espinho da carne tem propósito, o Getsemane também tem. Eu vim aqui essa noite profetizar na sua vida: tudo o que você está passando tem um propósito de Deus. Pastor, meu pai me desamparou. Tu tem um pai celestial que tem um propósito. Pastor, estou passando um vale. Tem um propósito esse vale. Pastor, meus amigos me abandonaram. Deus tem um propósito para você debaixo desse abandono. Ele está forjando o teu caráter. Ele está forjando a tua existência para algo muito maior. Eu estou declarando para você: tem algo grandioso de Deus na sua vida, intacto. Essa luta não vai apagar os propósitos de Deus na sua vida, não. Tem propósito, vai acontecer, vai se cumprir as promessas de Deus. Levanta a sua mão para cima essa noite. Será que tem alguém aqui no Getsemane que pode adorar? Pai, meu pai, eu tenho um pai. Eu tenho um Deus que não me abandona. Eu tenho um Deus que me enxerga no vale. Eu tenho um Deus que me enxerga quando ninguém está presente. Pode o mundo se esquecer, mas Deus está do meu lado. Adore, 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 adore.